Nosso foco é trabalhar a educação de uma forma muito mais ampla, além do consumo. A pessoa aprender a usar o dinheiro com responsabilidade, com empreendedorismo, levando em consideração aspectos éticos, aspectos ambientais. O projeto ele é filosófico. A ideia é que o professor converse mesmo com as crianças, trate do assunto com bastante questionamento e vão ao longo do tempo, fechar e poder fazer as suas próprias escolhas. Na minha época, eu não tive uma educação financeira, então eu vejo que várias partes da minha vida poderiam ter sido administradas de forma diferente se eu tivesse esse conceito desde criança. Então é por isso que eu vejo a importância da educação financeira dentro da escola. É um material muito rico, tem um leque de possibilidades muito grande. Tanto a plataforma quanto a atenção no WhatsApp também está sendo muito importante para o sucesso do projeto. O livro ele foi um divisor de águas, porque ele foi um norteador do trabalho desenvolvido em sala. E a partir do site nós tivemos sugestões de como seria desenvolvido esse trabalho. Foi muito importante essa iniciativa porque na escola pública, às vezes, nós não temos recursos relacionados a esse tipo de tema, educação financeira. Nessa abordagem, uma abordagem na linguagem do aluno, que o aluno venha a entender. É um projeto que traz a reflexão acerca de como eu posso moldar a minha vida, tendo o dinheiro trabalhando no sentido de consignação daquilo que é a minha necessidade, mas também daquilo que é o meu desejo. Você dá o start na sala de aula, a coisa toma outra dinâmica. A experiência do aluno envolve, a experiência familiar é trazida em discussão. Porque enquanto eles estão colocando as suas vivências, eles interagem muito mais em sala de aula do que se estivesse fazendo uma atividade normal com papel e caneta. Quando nós recebemos a Engenhoca na escola, os alunos ficaram perplexos, assim, a ideia inicial eles ficaram olhando e realmente pensando que engenhoca é essa. E no momento em que a engenhoca começou a funcionar e eu fiz, de certa forma, a apresentação da engenhoca com o vídeo, eles começaram a ficar assim, caramba, isso realmente é a parte prática do que a gente vem discutindo em sala de aula, é o concreto. Eles já cobravam, professora, a gente não vai ter educação financeira essa semana? Aí eu falava, gente, hoje não vai dar, mas já vai estar agendado para a próxima aula no tal dia. Então, assim, eu percebia neles essa ansiedade de estar continuando o trabalho. O impacto que tem dentro das casas, eu vejo como um dos principais benefícios. Os pais mesmo participavam muito, eles perceberam que foi didático a forma como a gente trabalhava e que esse entendimento chegou tanto para a vida deles como para a vida das crianças. Acho interessante também porque os alunos levam isso para a família. E eles falam que, eu ensinei isso hoje pro meu pai, pra minha mãe, a gente está fazendo uma forma diferente de administrar as coisas dentro de casa. Nós fomos surpreendidos pelos pais nos procurando para fazer justamente esses relatos dessa mudança de cultura das crianças. Agora ele entende mais que dinheiro às vezes tem que ser uma coisa regrada, que a gente tem que economizar, que não pode ser toda hora que a gente tem. E esse projeto, esse programa que nós abraçamos aqui no Mackenzie, pais aprenderam, professores aprenderam, equipe gestora aprendeu e principalmente alunos aprenderam. Eu estou aprendendo isso agora desde pequena e eu acho que vai ser muito bom para mim no futuro, porque eu vou saber gastar o meu dinheiro de forma correta, separar para uma coisa, separar para outra coisa e eu estou aprendendo muito. Eu tenho um cofre que eu economizo tudo. Vou partir ele no meio, tem necessidades e desejos. Necessidades é o que eu preciso, desejo é o que eu quero. Eu vou saber hoje o que fazer futuramente com o meu dinheiro. E isso é uma preocupação a menos na minha vida. A gente aprende a valorizar o dinheiro que a gente tem. Com essa disciplina a gente aprende a cuidar bem e saber como gastar, qual é a melhor escolha para fazer em certas situações na vida. Então aquela criança que geralmente costumava a chorar no supermercado porque queria algo, que não compreendia, que de repente naquele momento não era o momento mais propício, ela mudou o comportamento. A gente vê que as crianças hoje elas estão muito estimuladas ao consumo, elas são público-alvo de várias propagandas, elas têm um poder de decisão hoje dentro de casa e elas têm todo o potencial para aprender pequenos hábitos ao longo desse processo de educação, de formação, para
ter um uso responsável, um uso sustentável do dinheiro.